Capítulo 9. A Filolial Especial, o deus da escuridão e a deusa da lua. A senhorita Lua, em algum lugar de Zanobel, o país dos mercenários, viajava com seu grupo, no momento composto pelo Sombra e o semi-humano cão que a havia ajudado na onda que os outros 3 heróis tiveram que enfrentar sem o herói do escudo. Os 3 se dirigiam a um suposto templo abandonado, seguindo um mapa duvidoso, que no momento estava sendo lido por seu amigo Sombra, por seu bom amigo Sombra, que disse com dúvida: "Então, eu não queria perguntar de novo." A senhora, já sabendo a pergunta, respondeu antecipadamente um tanto impaciente: "Sim, Sombra, confio no mapa. Não temos muita escolha agora." Sua recuperação foi indispensável e ajudar o Nofumi a comprar os habitantes escravizados do antigo vilarejo de Laura Luna com uma parte do nosso dinheiro foi uma boa causa, mas o nosso orçamento agora está quase num nível crítico. O semi-humano cão complementou: "E não podemos usar o dinheiro arrecadado no Coliseu. A maioria não, 80% do que é gerado no Coliseu deve ser investido no próprio Coliseu." A senhorita levantou a mão direita dramaticamente e disse em um tom semelhante a um discurso político: "Sou gananciosa, sim, meio esquentadinha, provavelmente." Logo colocou sua mão no peito na intenção de jurar as seguintes palavras: "Mas corrupta jamais." Além disso, o Conselho Comercial do País dos Mercenários não tolera esse tipo de coisa. Logo o grupo da Heroína da Espada chegou em um templo. Era um templo aparentemente comum, tinha um formato similar à arquitetura de igrejas góticas dos mundos dos heróis, de pedra escura que provavelmente se mesclaria com a escuridão à distância, mas que ao mesmo tempo era iluminada de um tom azul celeste aparentemente proveniente da lua cheia que iluminava o templo naquela noite. Na fachada do templo logo acima da entrada, eram visíveis imagens das diferentes fases da lua em ordem: lua nova, lua crescente, lua cheia e lua minguante. O Sombra, pensativo e surpreso, comentou sobre a fachada do lugar: "Parece mesmo ser um templo pagão. Quando religiões como a Igreja dos 3 Heróis, a Igreja do Herói do Escudo e mais recentemente a Igreja dos 4 Heróis começaram a ficar populares, muitos templos de deuses do passado foram destruídos. E os fiéis eliminados na Sombra." Acertou em cheio, senhorita. Mas esse templo parece ter sobrevivido. A equipe da Heroína da Espada e seu grupo entrou no templo. A espada de fogo Maid básica que a Heroína da Espada tinha, serviu para iluminar bem o caminho, até uma sala com um aparente poço sem fundo. No momento que cruzaram a porta da sala, a espada lendária voltou à sua forma básica. O grupo ficou confuso, porém, logo depois, no aparente poço sem fundo, se revelaram pilares brilhantes pelos quais a equipe com dificuldade pôde passar pulando. Logo foram por outro corredor, do outro lado do poço, seguindo em frente. No seguinte desafio, passaram por uma chuva de flechas que caiu do teto com cada vez mais intensidade conforme se aproximavam da saída. Coisa que foi superada graças à rapidez do grupo e à armadura e escudo do cão que protegeu todos. Na daça da sua cheia, passaram por uma sala cheia de inimigos que consistiam as estátuas de pedra, cala que foi muito fácil graças a espadas mais pesadas da senhorita Lua e às sempre confiáveis poções ácidas do Sombra. Na sala da lua minguante, mas pareces começaram a fechar. A senhorita Lua pensou rápido: "Segurem em mim", rápido, e ordenou: "Rápido, segurem em mim." Espada de Aças. Com o rápido voo da espada de aças que havia usado antes para subir a alguns locais da tartaruga espiritual, todos puderam ser impulsados ao mesmo tempo e sair antes que as paredes da sala se chocassem e consequentemente a sala estivesse derrubada. Quando finalmente chegaram, encontraram uma pedra preciosa em um tipo de altar. A sala contava com uma claraboia pela qual entrava a luz da lua. A luz iluminava uma pequena pedra circular, de um tamanho similar à joia presente em cada arma lendária. Todos ficaram desapontados, aquele não podia ser o único tesouro que o templo tinha a oferecer. Com suas armas já embaladas, a equipe rodeou o pequeno altar onde estava a joia. Mais que altar, era uma pilastra quadrada, onde a joia, aparentemente um objeto sagrado para os que adoravam aquela divindade, descansava por sabe-se lá quanto tempo.
A senhorita pegou a joia, no entanto, em um momento inusitado, a joia foi atraída pelo cabo da espada lendária, escapou das mãos da heroína e se introduziu por conta própria na espada lendária. Logo os olhos da heroína brilharam em um azul celeste, enquanto a mesma parecia estar em um estado de transe. De alguma forma, a heroína transportou todos para fora do templo e parecia estar tendo uma visão. O cão perguntou: "Ô Sombra, alguma ideia do que tá rolando aqui?" O Sombra respondeu com seu melhor palpite: "Parece que nossa heroína foi escolhida por um deus." Depois de aproximadamente angustiantes 3 minutos de transe, a senhorita voltou a si. E se ajoelhou dizendo algo incoerente: "Tenho que reencontrar o arqueiro, o deus da escuridão logo falará com seu protegido." Disse para logo mostrar sinais de tontura. O cão, claramente angustiado, disse: "O que diabos aconteceu? Eu conheci alguém, a tal divindade do templo. Os companheiros da heroína apoiaram e a ajudaram a dar alguns passos. Parece que é uma deusa da lua ou algo assim." Logo que disse isso, a heroína olhou sua espada lendária e entre as várias espadas que tinha desbloqueado, viu uma nova, que parecia tão boa quanto a katana da tartaruga espiritual. Espada da sacerdotisa da deusa lunar. Assim que mudou para essa espada, viu uma arma peculiar, com guarda-mão levemente circular para dentro e empunhadura prateada com detalhes de couro azul celeste. A lâmina era branca com fio prateado e no lâmina eram visíveis os desenhos simples de todas as fases da lua. Logo a senhorita viu a descrição. Uma arma imbuída com o poder de uma deusa lunar do passado, irradiado interiormente em uma pera mágica sagrada. Permite o contato com a deusa e o transporte para dentro e para fora do templo. O transporte afeta todos os que neste momento forem do grupo da heroína. Entre os benefícios que a arma concefia estavam: imunidade a feitiços de água e afinidade com este elemento enquanto a espada estiver ativa, sem alterar outras afinidades naturais do usuário. Aumento de todas as estatísticas durante a noite, especialmente a lua cheia. Visão do futuro limitada. Meditar no templo da deusa da lua com esta espada ativa concede a capacidade de ter visões do vitiro das 12 horas dos dias seguintes. O portador pode ver até 13 dias no futuro. Advertência: a cada dia seguinte visto, o portador será fisicamente incapaz de dormir por um e terá todos os efeitos da falta de sono. Lendo aquilo, a senhorita pensou: a espada é boa, mas que habilidade mais ou menos. Melhor ir descansar um pouco e depois ver o herói do arco. O grupo se teletransportou de volta ao País dos Mercenários, onde estava sua base, e passaram a noite. No entanto, antes que pudessem ir me procurar no dia seguinte, o herói de escudo convocou a heroína da espada por meio de uma mensagem de uma sombra da rainha, para que a ajudasse no vilarejo da Laura Luna e todos se preparassem junto para lutar contra a Fênix. Depois que Filoquia me mordeu, ganhei uma ferida na minha mão. A ferida tinha uma forma triangular serrilhada. Graças às pontas saliências internas do bico de Filoquia, a marca se estendia por quase toda a palma e costas da minha mão esquerda, deixando sem marca apenas a região mais próxima do pulso. Qunia logo começou a tratar minhas feridas com sua magia de cura. Zack ficou rosnando para Filoquia, enquanto a filial de Penas Pretas ficava a poucos metros longe das nossas barracas, de frente para a porta da barraca onde eu estava. A Filolial, apesar dos metros de distância e dos magos que ocasionalmente cruzavam sua linha de visão enquanto a observavam, a Filolial de Penas Pretas mantinha um olhar tristera arrependido, não saindo do lugar e às vezes abaixando a cabeça. A dragão não atacou a Filolial, em parte graças à vigilância dos magos que me acompanhavam. Enquanto Knia terminava de tratar minhas feridas, Jaina, a semi-humana meio rata, comentou enquanto olhava para a Filolial da porta da barraca: "É, pelo visto não dá para mexer com ela enquanto come", disse, para logo se virar e entrar mais na barraca. Assim que vi ela entrando, respondi: "É uma lição aprendida." Knia, de um puxão de orelha, girou meu rosto e disse com irritação: "Lição que já devia ter sido aprendida, senhor herói. Você sobreviveu até aqui e foi ferido por um erro desses, é um erro de criança." "Pronto", afirmou para logo soltar minha mão já enfaixada.
Levantei enquanto olhava para minha mão enfaixada. Kinia levantou quase ao mesmo tempo. Depois olhei para ela e disse um tanto envergonhado, enquanto pensava por um instante em Filoquia. É que você cuida tão bem de mim que me esqueço que você é caçadora. Kinia me olhou com uma ligeira indiferença, mas ó que Jaina disse tão casualmente embora começasse bem. Kinia, pode me ensinar a montar armadilhas? Acho que vai ser útil. A forma como terminou pegou nós dois desprevenidos. Ver aquele lixo miserável que chamavam de rei se retorcer, sabe, foi interessante. Kinia me pegou pelo ombro e me arrastou para fora da tenda dizendo: Ei Lucas, vamos lá fora um segundo. Pensei em uns ataques combinados legais. Passamos pela porta da barraca e Kinia disse para Jaina com falso otimismo: Já voltamos. Jaina, espera um pouquinho. Noa dirigimos à parte traseira da nossa barraca e enquanto nos afastamos caminhando, Kinia disse: Isso é preocupante, Lucas. Concordo. Kinia, eu sabia que ela tinha ódio pelos humanos, mas isso se torceu de uma forma que eu não esperava. Kinia me olhou com cinismo e depois de um leve gemido Snob disse: Não esperava ou só rezava para não acontecer. Pensei novamente em Filoquia e disse: Olha, ensina o básico para ela e fica de olho, no pior dos casos vou usar o efeito da maldição de escravo e para ela. Kinia parou e me disse com seriedade: Sabe, eu não disse nada antes, mas ultimamente você tem se arriscado muito e isso me preocupa. Primeiro o ovo de Filolial e agora isso. Determinação sem prudência é um grande erro. Comecei a andar em direção a Filoquia, enquanto Kinia me observava sem dar um passo. Começou a andar e me chamou: Ei Lucas, espera, onde você vai? Cuidar do meu monstro, explico depois. Completei tentando mitigar a confusão que vi no rosto de Kinia. Ignorando as advertências dos magos e rosnados de Isaac, e a passo firme porém tranquilo, cheguei perto de Filoquia, que para não olhar nos meus olhos. Coloquei suavemente minha mão direita na cabeça de Filoquia e com cuidado fiz carinho em sua cabeça. Logo disse aos magos que acompanhavam o meu grupo: Podem nos deixar a sós, por favor? Lentamente, os magos se retiraram, alguns mais desconfiados e preocupados que outros. Zack permaneceu ali olhando e disse confusa: Mas mestre, eu não posso. Tentando soar compreensivo disse: Tudo bem Zack, nem eu entendo direito ainda, mas a Filoquia só precisa de cuidados. Zack ainda preocupada perguntou: Certeza que você vai ficar bem mestre? Sim, não se preocupa, volto antes do jantar. Resignada Zack disse: Tá bom, não deixa ela fazer besteira. Disse seguido de mais uma última olhada desafiante para Filolial de penas pretas, antes de voar para mais perto do acampamento e planar um pouco por lá. A maga de luz a viu e a seguiu, enquanto via a dragão panar e bater as asas paulatinamente até pousar, disse para ela em tom elevado e animado: Ei, não se preocupe dragão Zack. Você é um dragão forte e independente. Resignada Zack respondeu: É moça da luz, mas Zack tá com ciúme. Além disso, dragões e filiais nunca se deram bem. A maga, já bem próxima da dragão, se sentou no chão ao lado dela e expôs uma perspectiva interessante. Ninguém sabe exatamente o motivo, mas com essa Filolial pode ser diferente. Além disso, dragões e Filoliais têm naturezas diferentes. Dragões são seres mais independentes e não costumam ficar em grandes grupos. Filoliais, por outro lado, precisam de um bando. Sentindo que tinha achado a resposta, Zack disse: Então a galinha preta é mais carente que eu. A maga segurou uma risadinha e respondeu em tom pensativo: É quase isso, dragão zonha Zack, quase isso. Sorridente, Zack levantou o voo e ficou cara a cara com a maga, logo disse de forma descontraída: Ei moça de luz, não precisa ficar dizendo que a Zack é um dragão. Enquanto isso, após fazer carinho nela, eu esperei pacientemente um sinal de ânimo da Filolial. Quando a me olhou nos olhos eu disse: Tudo bem garota, você não teve culpa, foi puro reflexo. Mostrei minha mão esquerda, com a cicatriz em forma de triângulo serrilhado e disse: Não vou mais me intrometer enquanto você come. Lição aprendida. Dei um leve sorriso e mantive ele enquanto mudava para o arco de corda.
A Filolial me olhava com muita curiosidade enquanto me via esticar a corda atada à flecha que era produzida pelo meu arco. Com um pouco de trabalho dando voltas no pescoço da Filolial e uma ajudinha do bico dela para cortar a corda do arco de corda, com a mesma, improvisei uns arreios que Filoquia segurou com a bico e tive que subir no lombo dela. Ela me olhou de relance, já tinha seu mestre montado nela e lentamente começou a caminhar em direção ao acampamento. Um pouco nervoso, mas ao mesmo tempo tentando manter a calma, eu disse: "Isso aí, vamos começar devagar, que tal uma volta no acampamento?" Filoquia seguiu minhas indicações e demos algumas voltas ao redor do acampamento. Victoria, a rainha Filolial, observava tudo de longe em sua forma de garota, em cima de uma grande árvore, analisando todo o ocorrido. Usar uma magia desconhecida foi imprudente, e o medo inicial foi até natural. Mas o que você fez agora foi o bem promissor herói do arco, deu a uma criança algo muito importante, confiança e amor. Passeei com Filoquia o dia todo, sempre em suas coisatas, inclusive quando fomos treinar e coletar um pouco de carne para o almoço. Tudo isso causou inveja em Isaac, que não pode deixar de pensar em todas as vezes que me ajudou em batalha. Com todos confiando um pouco mais em Filoquia, ela pode dormir no acampamento, bem do lado da barraca do meu grupo. Naquela noite, assim que entrei na barraca para descansar, Ginia e Jaina, já acomodadas, para dormir, me olharam. Quinia logo perguntou: "Esperia, porém em tom curioso. Então, por que usou as palavras cuidar do meu monstro, para se referir a cuidar da Filoquia?" Depois de suspirar, Jaina acrescentou: "Olha, aprendi a não ligar para humanos, mas até eu estou curiosa." Bom, é de um dilema chamado Dilema do Criador e do Monstro. É inspirado em de uma história do meu mundo chamada Frankenstein. Nela um humano chamado Victor Frankenstein realiza um experimento para criar vida artificialmente. Para isso, ele conta partes de corpos mortos e energizando as partes costuradas para formar um corpo, ele cria um monstro de Frankenstein. As duas ficaram pensativas, mas claramente impactadas pelo conceito do monstro clássico. Quinia até fez uma cara de horror por um instante, mas Jaina apenas ficou surpresa e um tanto assustada. Logo continuei: no meu mundo é só um monstro de uma história clássica, mas aqui algo assim poderia ser possível. Enfim, o dilema fala juntamente da responsabilidade do criador com sua criação, responsabilidade que o humano da história não teve quando criou o monstro. Jaina levantou, cruzou os braços e perguntou: "Ok, o que o tal dilema diz?" Basicamente aborda a questão da responsabilidade do criador, estabelece que se o criador cria algo ou alguém considerado monstruoso em um primeiro momento, o criador ou criadores deve fazer sua parte para integrar o chamado monstro à sociedade. Do contrário, o monstro seria completamente uma vítima. Peguei uma pequena tela dobrável e coloquei no frente do meu corpo. "Com licença, eu preciso trocar de roupa." Quinia me passou meu pijama e logo me preparei para dormir. Eu fiquei deitado e Quinia recostada na parede da barraca. Quinia me olhou pelo canto do olho e disse: "Então, depois de dizer tudo aquilo, deu o dilema do monstro, você espera que eu acredite que você planejou tudo e pensou detalhadamente nesse dilema até aqui? Com todo o respeito, não sou tão ingênua, Lucas." Um leve grunhido depois eu disse: "Eu não pensei em tudo detalhadamente, isso seria esperar muito de mim, mas sim, o dilema passou pela minha cabeça. Mas sabe de uma coisa?" Olhei para a cicatriz em forma de triângulo serrilhado que Filoquia deixou na minha mão esquerda. "Acho que eu me lembrei de uma lição importante hoje. É algo sobre ética e ambição. Eu queria explicar melhor, mas tô realmente cansado." Quinia se deitou dentro do seu saco de dormir e disse: "Só não esquece de fazer as escolhas certas, ou pelo menos escolhas boas. Como fez hoje." Mais tarde naquela noite, diferente de todos no acampamento, não consegui pegar no sono naquela noite. Virava de um lado para o outro dentro do meu saco de dormir, até que em uma dessas viradas, vi uma silhueta estranha parada bem na minha frente, parecia estar me observando. Parecia um sujeito estranho, que parecia um corcunda encapuzado, sem pernas finas e sapatos formais.
Peguei meu arco e disparei uma flecha naquela silhueta o mais rápido possível. Mas quando disparei, a silhueta não estava mais lá. De pijama mesmo, corri para fora da barraca e novamente a silhueta estava lá. Puxei o arco preparando outra flecha. O aparente corcunda em trapos limpou a garganta e disse com uma voz arrastada e um tanto rouca como a de um idoso: "Desculpe o jeito sorrateiro, faz tempo que não recruto um seguidor." Mudei para o arco de luz, a luz atingiu a silhueta que a atingiu e aparentemente a desfez, mas logo reapareceu instantaneamente o meu lado esquerdo. Reagi me afastando dele e indo para a direita, enquanto meu arco mandava sozinho para o arco das trevas. O poder que te permite acessar esse arco vem de mim. Quem sou eu? Um deus. Enquanto materializava uma cadeira e se sentava, o suposto Deus completou dizendo: "O Deus da escuridão e de seus mistérios." O Deus materializou outra cadeira e com um gesto de mão me convidou a sentar. Acatei a ordem e logo disse: "Então, Senhor Deus, o que quer? Você tomou o controle daquela maga que matei? Foi dela que pequei esse arco das trevas." O Deus limpou a garganta e disse: "Ela tomou o meu poder sem meu consentimento. Era curiosa e sábia, porém inconsequente. Você, por outro lado, parece ser o tipo de pessoa certa para ser meu sacerdote." Legitimamente curioso eu disse: "E que tipo de pessoa seria esse?" "Do tipo que aceita e mexe com poderes de forma imprudente." Perguntei pensando em Filoquia e em tudo que envolveu sua concepção. Baixei minha cabeça e olhei para minha cicatriz. O Deus colocou a mão sobre a minha cicatriz e disse sem que eu erguesse a cabeça para tentar ver claramente seu rosto: "O conhecimento é uma planta que nasce na escuridão do mistério. Para cumprir sua tarefa, você busca conhecimento em lugares obscuros." Mantive a cabeça baixa e logo Deus disse: "Gosto do seu estilo. Por isso vou te ajudar." O suposto Deus colocou a mão sob a joia do meu arco lendário e imbuir ele com mais poder, resultando em um novo arco, que logo vi que tinha ótimas estatísticas, principalmente aumentando muito as defesas e a velocidade. Arco do sacerdote do Deus da escuridão. Arco imbuído com o poder de um antigo Deus da escuridão. Concede afinidade com a magia de escuridão enquanto está ativo. É mais eficaz à noite ou em lugares escuros. Quando atinge um alvo, envolve o mesmo em inimigos próximos ao alvo em uma nuvem de trevas, causando neles confusão. Torna o alvo mais vulnerável para um ataque consecutivo de luz. Concede transporte para um local desconhecido nunca antes visitado aleatoriamente. Locais alcançados com este método não poderão ser revisitados por outra forma de transporte, a não ser que sejam alcançados de forma normal posteriormente. Assim que vi o arco, fui dormir. No dia seguinte, acordei sentindo um cheiro de sangue que veio da porta da barraca onde meu grupo dormia. Saímos da barraca e vimos com os magos que nos acompanhavam pilhas de carne de monstros, monstros que, pelo que eu pude identificar, já tinha absorvido. Pareciam monstros similares a porcos do meu mundo. Filoquia estava no meio de todas as pilhas de carne, já em sua esperada forma de criança, sem tecidos no seu corpo, sorrindo com inocência. Logo disse com alegria e um toque de inocência infantil: "Bom dia, mestre e grupo do mestre. Mestre, eu trouxe a comida para agradecer ter confiado na Filoquia." Todos do grupo queriam falar, mas antes de qualquer coisa, pedi licença por um segundo e peguei um lençol que tínhamos dentro da barraca e entreguei para Filoquia logo dizendo: "Ok, Filoquia, vamos conversar, mas se cobre primeiro." Enquanto se cobria, Filoquia disse: "Ah, desculpe, a Filolial grandona não conseguiu me ajudar com as roupas." Todo o grupo, assim como eu, percebeu uma coisa evidente: era muita carne e nem tínhamos como cozinhar tudo aquilo, muito menos guardar de uma forma que o alimento ficasse conservado. No debate, não pude evitar e deixei uma frase escapar: "Nossa, que falta faz uma geladeira." Recebi olhares confusos e sabia que inevitáveis perguntas viriam. Respondi quase automaticamente: "É coisa do meu mundo." Um dos magos veteranos perguntou: "É algum tipo de magia?" Respondi sem graça novamente, quase no automático: "Não é magia não, no meu mundo só temos tecnologia." Logo uma lembrança e uma ideia passou pela minha cabeça. Espera aí, tive uma ideia.
Desculpem, quem aqui tem magia de fogo? O mago correspondente levantou a mão logo enquanto ia para perto dele. Fui explicando. Ok, então pode dar certo. Seguinte, gente. Parei ao lado do mago com afinidade com fogo e continuei. No meu mundo, existe uma técnica que foi usada em várias partes dele. Se chama cozimento subterrâneo. Acho que podemos adaptar ela. Tive que ir buscar panelas com Jaina, na vila pobre pertencente ao reino de Melromark, em troca de uma boa quantidade de carne cozida. Chegamos com dezenas de panelas. E logo vimos os buracos. Jaina tomou a iniciativa e observou os buracos, logo relatando. Parecem do tamanho certo. Kinia completou. E tem pouco mais de 1 metro de profundidade cada um. Logo eu pedi que fizessem os buracos um pouco mais fundos. No fundo de cada buraco, graças a Kinia e ao mago veteranos de terra, foram construídas bases em formato de taça, sob as quais colocamos as panelas. Colocamos as carnes que os magos não envolvidos na construção dos buracos, incluindo eu, ajudamos a limpar usando folhas largas como pratos para que a carne crua não ficasse enjoa de terra. Logo colocamos tudo na panela com um pouco de água dentro. Tive uma ideia para temperar e usei a flecha de mel grudento, pegando um pouco do mel que ela produzia e colocando gotas de mel por cima da carne como uma guarnição. Com o arco de fogo, ajudei a acender o fogo abaixo das panelas, que foi espalhado graças a algumas folhas e galhos e graças ao fogo controlado que conseguimos produzir. Não foi necessário enterrar os buracos. Zack foi voando para avisar as pessoas da vila que esperassem. 1 hora mais tarde, a carne já estava cozida e cheirando bem. Alguns minutos de viagem depois, conseguimos levar a carne para o vilarejo de Melromark. Todos comeram bem, os aldeões inclusive prepararam um pouco de arroz para acompanhar a carne. O tempero adocicado de mel agradou o povo, principalmente as crianças. Logo vi alguém chegando, ninguém mais ninguém menos que a heroína da espada, conhecida como Senhorita Lua. Chegou calmamente com seu grupo e me olhou como uma cara tranquila. Os aldeões ficaram fascinados ao ver outra heroína lendária. A rainha de Melromark me disse que estaria por aqui. Temos que conversar, herói do arco. É sobre aquele nosso duelo? Perguntei em um palpite. A senhorita disse em um tom mais sério. Não, é sobre algo mais importante. Você já ouviu falar de outros deuses nesse mundo? A senhorita viu Filoquia brincando com os aldeões da vila, se transformando neles e conversando com as crianças que encontrava. Logo me perguntou. Você já ouviu algo sobre deuses antigos desse mundo? Talvez algum deus da escuridão? Apenas respirei fundo e disse. Melhor você se sentar. A senhorita me interrompeu dizendo. Melhor me contar no caminho. O herói do escudo quer que a gente se junte para se preparar contra a Fênix. Zack aproveitou a oportunidade para confessar uma coisa. Mestre, a Zack quer treinar sozinha. Abrumado eu disse. Espera um segundo, Zack. Não pode ser assim. Onde você pretende treinar? Novos poemas apareceram, depois de dias de trabalho, mas imprevistos chegaram.